Estamos de volta. Bacana. Foi até que foi rápido esse negócio. Só deu tempo de pegar a primeira parte, já lançar no Instagram, já está à disposição para quem quiser assistir. E agradecer as pessoas que estão nos acompanhando e avisar que ao final dessa live, que nós estamos começando aqui a segunda parte, falando com o professor Arthur Giglio, né, professor doutor em Psicologia Social. É, Ela vai para o YouTube, tá? Vai para o YouTube da Federação, vai ficar à disposição para quem não conseguiu assistir, porque nesse horário começam várias lives aí, e as pessoas ficam sem saber para onde elas vão, o que, que elas vão assistir. Então, o pessoal está assistindo a nossa aqui, vai ficar disponível lá no YouTube da Federação, vai passar também aí a segunda parte lá no IGTV, também do @FMB Maranhão. Professor Arthur, né? A gente já comentamos aqui, só para as pessoas que estão entrando agora, nós já falamos aqui das questões que envolvem depressão, ansiedade, estresse de pessoas que são atletas e das que não são atletas, né, que não têm a vivência esportiva. Já falamos também sobre as questões que envolvem essas mesmas situações dentro da quadra, né, com interferências externas, como, por exemplo, os pais, torcedores, que cobram, principalmente das crianças, nesse processo de formação, e já comentamos que isso é prejudicial para a criança. O que nós devemos fazer é apoiá-la, principalmente do que envolve a escolha da modalidade dela, né? Não é o que o pai ou a mãe quer. Isso ainda tem uma problemática quando os dois são atletas de esportes diferentes. A criança não sabe para onde vai, né? Então, já falamos também sobre a ida de atletas em busca de psicólogos e também de equipes multidisciplinares, né? Então, professor, a minha pergunta é a seguinte: existe alguma diferença, né? Antes de tudo, antes de fazer a pergunta, a gente entende que antes da pessoa ela ser atleta, ela é um ser humano, né? Ela tem seus sentimentos, tem seus problemas, como nós já comentamos na sua vida pregressa, né? Como o senhor falou. E aí o que acontece? Existe alguma diferença no trabalho relacionado a esse atleta de modalidades individuais e modalidades coletivas? O que nós, profissionais, né, técnicos de esportes, professores de esporte, o que nós devemos fazer para não atrapalhar esse atleta? Atrapalhar psicologicamente. Isso em atletas de esporte individual e esporte coletivo. Existe alguma diferença no tratamento deles? É interessante pensar que as modalidades possuem características próprias que, de alguma maneira, fazem com que as pessoas se identifiquem com algumas práticas e não outras. Então, veja que há esportes que a pessoa tem um pouco mais de identidade com ele em relação à maneira, por exemplo, o esporte, a emoção está à flor da pele, em todos os sentidos. A emoção está presente o tempo todo, aonde quer que você queira analisar. Todo mundo. O público, por que um público de um futebol se exalta, se manifesta de uma maneira coletiva, que a psicologia social explicaria de uma maneira mais profunda esse comportamento de grupo, que já vem desde o século XVIII, que Le Bon começou a discutir questões do comportamento de massa, né? Mas veja que, de uma certa forma, você tem um grupo de pessoas jogando lá no campo, lá não sei onde, e um grupo lá fora que não está jogando coisa nenhuma, mas do ponto de vista das emoções, ele está absolutamente em tensão, ativação elevadíssima e tudo mais. Então, veja o que eu quero dizer. Essas pessoas que vão assistir o futebol, ou basquete, o handebol, o voleibol, são pessoas que, por alguma razão, se identificam com essa prática, porque a grande maioria nunca entrou numa quadra para jogar coisa nenhuma. É verdade. Vai lá e se emociona, e vibra, e xinga, e faz o que for lá dentro de uma arquibancada. Nunca entrou para jogar nada. Ou então, se entrou, uma parcela, obviamente entrou, falou, quer saber? Não dá para mim, eu vou torcer, né?
descobre que é muito mais difícil você estar lá, vivendo na pele uma competição, enfrentando como eu brinquei aquela hora. Ora, eu quero pegar uma bola, o outro quer que eu não pegue, ele quer pegar primeiro. Então, é uma briga constante. Então, a parte emocional, ela está aí, a flor da pele, em todos os sentidos. E aí, o esporte individual, se você for olhar, imagine uma cena na Olimpíada, a pessoa que vai se concentrar para um salto em distância. E aí eu falei uma palavra-chave para poder fazer um link com aquilo que você trouxe agora há pouco, que é, por exemplo, a criança ou jovem atleta, adolescente ou adulto, com a preparação psicológica, ele vai aprender a lidar com todo esse contexto, mantendo o seu nível de concentração no objetivo que é aquele que ele tem que desempenhar naquele momento. Então, a pessoa preparada, ela consegue, de uma certa forma, fazer esse isolamento em relação a todos os estímulos que estão ali interferindo e que, se for uma pessoa não preparada, interferirá muito mais e o comportamento dela alterará de tal forma que a performance dela vai cair. Não tem como. Então, a pessoa que está melhor preparada, ela lida com esses fatores, mantendo o nível de equilíbrio e concentração, e a performance dela se mantém. Esse é um dado. Quando você vai para o esporte individual, voltando ao exemplo da pessoa que vai fazer o salto de distância, ele fica lá sozinho. Tem alguns que têm alguns rituais. Não tem aquela história no futebol que o cara usa a mesma cueca de 20 anos atrás, porque ele ganhou o campeonato com aquela cueca. Então ele vai botar e vai jogar. Isso aí são crenças, né? Mas só para brincar. Mas tem outros que fazem rituais. E esses rituais têm a ver com a preparação mental dele. É individual, então, né? É individual. Por exemplo, mas ele foi preparado para isso. Aquele que chega na hora, antes do salto, começa a bater palma. Olha para a plateia. E o pessoal começa a bater palma junto com ele. E ele balança, 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 balança. Ele está se concentrando. Aquele ritual dele tem a ver com o salto dele no momento da competição. Então, veja que esse atleta, ele já ficou isolado, se concentrando, pensando nas passadas, no movimento que ele vai realizar na hora que ele sair, na fase aérea do salto, a forma como ele vai cair para evitar de ter um contato com a areia lá atrás. Tudo isso foi treinado, tem a técnica, mas essa segurança ele adquiriu passando por ela inúmeras vezes. Então, quero dizer o seguinte, de alguma maneira, foi uma escolha. Esse atleta que optou por um esporte individual, ele escolheu porque tem a ver com ele. Eu não quero jogar com várias pessoas. Eu não quero estar lá no meio da quadra com gente dando porrada, empurrando e não sei o que e tal. Eu quero vencer essa marca. Eu quero conseguir uma marca melhor do que... Aí tem o que se fica focado no resultado do outro, ele quer superar de qualquer maneira o resultado do outro, e aí ele vai em busca de quebrar aquele recorde do outro, e tem aqueles que buscam superar a sua própria marca. Então, ele vai buscando uma maneira de superação da marca, obviamente que em um momento, se for o caso, ele vai chegar numa marca que vai superar do outro, mas o objetivo dele era a autossuperação. Mas veja que, para ele, o indivíduo que buscou um esporte isolado de um contexto mais social, tem muito a ver, aí o ponto final que eu queria chegar, com características de personalidade. Essa identificação com algo que é o confronto, repito, no esporte desse, que ele está sozinho, ele vai lá e salta. Não estão saltando 10 ao mesmo tempo. Ele sozinho faz isso. É diferente, por exemplo, um jogo de xadrez. E eu recomendo e uso até hoje um filme que é sensacional, antigo, mas excelente, Lances Inocentes. É um filme onde você tem uma criança, e aí eu recomendo para todos vocês. Já vou anotar aqui. Pode anotar. Todos vocês, e nós falamos muito de criança nesse contexto,
assistam esse filme Lances Inocentes, que é justamente uma criança passando por todo esse processo que você me perguntou. E aí vocês vão verificar ali o papel dos pais e do estilo de dois treinadores completamente diferentes. O filme traz tudo isso. O estilo muito mais aberto, democrático de um treinador, o estilo muito mais autocrático e ao mesmo tempo rígido, autoritário de um outro treinador. Uma postura do pai bem diferente da postura da mãe e a criança passando por tudo isso. E, além de tudo, é um esporte onde você tem um confronto com o adversário na tua frente o tempo todo, sentado ali, e um tabuleiro com as peças. E o quanto do controle emocional tem que ter uma pessoa para, diante do seu adversário, o tempo todo na sua frente. Você não tem contato físico com ele, mas o contato psicológico é absurdamente forte, né? Vi de grandes jogos aí, o Boris Spassky, o Bob Fischer, aliás, que, aliás, o filme trata disso. Mas, enfim, voltando. Essas escolhas ocorrem muito por identificação e características da pessoa em relação ao esporte coletivo e esporte individual. Mas é fundamental que a criança descubra isso lá atrás, passando por várias modalidades. Isso é muito rico, tá? Essa riqueza de oportunidades vão propiciar experiências fundamentais, essas experiências que vão fazer com que as crianças consigam se sentir mais à vontade e seguros para a prática de um esporte ou de outro, porque ali ela se identificou, por alguma razão ela se identificou. Mas, eu repito, as condições em que ela teve essas oportunidades de vivenciar essas várias práticas esportivas tem muito a ver com o mediador, o facilitador do processo, que é o professor que está lá. Tá? Porque, nesse sentido, e aí se for um projeto social, com jovens e crianças, tiver o psicólogo, ótimo, porque ele trabalha em equipe e vai saber exatamente o que é uma criança com 4, 5, 6, 7 anos. Você tem que entender de criança, não é entender do esporte somente, mas você tem que entender de criança. O que significa uma criança de 5 anos? Como é que ela funciona? O que nesse universo do pensamento dela é significativo ou não, relevante ou não? Quais são os estímulos que podem motivar alguém para fazer alguma coisa? Mas a motivação, ela tem muito a ver com a questão do ambiente, dos estímulos que vêm de fora. E o professor, e aí repito, assim como pode ser positivos, pode ser negativo, porque a criança que não tem essas condições, ela abandona. Eu não quero ir mais lá que o professor gritou comigo. Eu não quero ir mais lá porque meu pai, toda vez que eu não faço do jeito que ele quer, ele faz cara feia e vai brigar comigo e me bota de castigo. Essa criança não quer saber nem de coletivo, nem de... Ao mesmo tempo, eu costumo dizer que não há nada melhor do que o esporte ou atividade física para ensinar muita coisa para a vida. E os pais que se entenderem isso de uma maneira saudável, positiva, e criar essas oportunidades para os seus filhos, certamente não serão apenas habilidades físicas ou habilidades técnicas ou resultado que farão com que essa pessoa se desenvolva. Ao contrário, são as experiências. E muita gente, às vezes, não percebe, sabe o quê? Que eu posso não ter atingido o objetivo de ganhar aquele jogo. Posso não ganhar o campeonato, mas a tentativa é o principal elemento para poder aprender alguma coisa. Tentar, ou seja, passar pelo processo é muito, mas muito mais rico do que exatamente o resultado. Tá? O resultado em si, ele pode ter um sentido de
de retorno muito rápido, mas daqui a pouco já acabou o resultado. Mas tudo que você passou para chegar nisso, ele fica, ele ensina. Então, a perspectiva de olhar o fenômeno do esporte e a inserção de alguém participando disso, desse processo, tem que ser valorizado, principalmente para os pais, e tem que ter uma visão diferente. E o treinador que vai trabalhar com isso, eu diria que para trabalhar, eu vou até substituir a palavra. Eu diria que para trabalhar com criança numa fase de idade bem baixa, pré-desportiva, porque para os esportes, 9, 10 anos de idade, vai fazer a iniciação. Depois, antes disso, você trabalha com várias possibilidades. Você tem que ter um educador. Por mais que ele entenda de uma determinada modalidade, olha, sinceramente, é preferível que ele oportunize a esses jovens a prática de diversas modalidades. Isso é fundamental, porque esse acervo de habilidades que ele vai adquirir tem um conceito fundamental que a gente chama enfim, o que você aprendeu é transfer. O que você aprendeu algumas habilidades no handball, exemplo. Ou então, uma atividade pré-desportiva onde você aprendeu correr, saltar, arremessar, não tem nada de esporte. Quando você aprende a correr, saltar, arremessar, e desviando de obstáculos, mudando de direção, etc., etc., você usa isso nos esportes depois. Você não vai aprender a correr de novo quando começar a jogar basquete. Você já aprendeu a correr. A diferença é que você vai adaptar aquilo que você aprendeu e que já faz naturalmente. Ninguém vai pensar como você corre. Você não aprende. Eu não vou pensar como eu corro. A criança, ela corre. Só que aí você cria situações diferenciadas maneiras de correr. Desvio de direção, obstáculos, mudança, giros, etc. e tal. Quando chegar no esporte, ela simplesmente vai se adaptar àquilo que aquele esporte exige em relação à sua prática. Mas ela não vai começar a aprender a correr de novo, mas sim adaptar aquilo que ela já sabe. Por isso que é fundamental, antes, ela vivenciar uma infinidade de possibilidades de movimentos para que depois facilite isso dentro do contexto específico das modalidades que ela escolheu. Então, eu diria que o educador que pensa nesse planejamento, metodologias onde você crie várias possibilidades para a criança, você vai facilitar muito lá no outro momento. Agora, a criança competindo com 5 anos de idade, 6 anos de idade, você vê isso na natação, né? Às vezes, talvez em outros esportes, no futsal, vem muito também, às vezes, meu filho vai ter que ser campeão de lutas, porque se mexer com ele, vai ter que encarar da porrada. Desculpe o termo, não gosto de usar esses termos, mas às vezes é a mentalidade do pai que pensa que o filho, quando vai aprender lutas, é nessa concepção. Então, coloca a criança pequenininha para fazer luta. Eu vi outro dia um vídeo, eu não sabia se eu fiquei mais triste do que outra coisa. O pai e a mãe se orgulhando muito da criança levantando uma barra com peso. A criança tinha 5, 6 anos. Eles ali. E às vezes ela levantava, e quando levantava, olhava para a cara deles. Ou seja, para ver se está sendo aprovado ou não. Então, até que. Qual é o prazer? Você vê prazer no rostinho de uma criança dessa, quando alguém que chegou e começou a fazer para mostrar, olha, minha filha levanta tantos pesos. Por exemplo, não vou entrar nessa discussão agora, porque é complicado, mas ninguém fez faculdade para ser pai nem mãe, né? É verdade. E o que o senhor está falando aí, professor, o que o senhor colocou na resposta da pergunta, a gente observa muito que alguns profissionais, eles confundem o que é iniciação precoce com especialização precoce. São duas situações totalmente diferentes. Como o senhor falou, desde cedo a criança tem que vivenciar várias possibilidades para que ela tenha condições, né, condições de se especializar depois em um esporte. E aí tem a pergunta aqui do professor Carlos Magno, né, que ele fala o seguinte: existem falhas na educação física escolar hoje, nesse desenvolvimento?
Sim, eu diria que alguém já falou sobre isso. Por exemplo, os melhores professores deveriam ser os professores do ensino fundamental, né? Justamente porque o universitário ele vai ter mais autonomia, já tem capacidade de resolver muitos problemas que uma criança não tem. Então, o que eu acho que deveria ser obrigatório no ensino não só fundamental e pré-escolar é o profissional, o professor de educação física. E não existe. E outra coisa, lamentavelmente, já terceirizaram a educação física em muitas escolas privadas. Eu não entendo, é uma outra discussão para outro momento, mas o secretário de Educação, o Conselho de Educação, sei lá quem, não intervém nesse sentido. As escolas terceirizam, por exemplo, a prática do esporte e atribuem isso como carga horária para a educação física. A educação física é a disciplina, sem nenhum desrespeito a qualquer outra, é que oportuniza os jovens com outros jovens numa escola aprender muitas coisas para a própria vida. No momento que hoje o campo de atividade do professor de educação física na escola é um campo onde o próprio não estou dizendo que genericamente, mas há professores que, ao invés de privilegiar todos, não é privilegiar, você garantir, né, a participação de todos, para que todos possam ter uma convivência saudável numa educação física e ter oportunidades, é aquela história da prática competitiva. E aí a prática competitiva, ela, por natureza, ela é excludente. Ela exclui a maioria. Por quê? Formou a panelinha, vão jogar e acabou. Os demais não participam. Mas, enfim, voltando. Se houvesse, e aí vai uma proposição, quem sabe algum político um dia apresente um projeto de lei onde, no ensino pré-escolar, abaixo de 5 anos mesmo, as escolas têm que ter o professor de educação física lá, justamente para criar situações para estimular essas crianças a participarem de várias experiências fundamentais. E eu diria que, dessa forma, do ponto de vista psicológico, você estará estimulando, criando oportunidade para desenvolver o cidadão saudável psicologicamente. Por quê? Porque ali essas experiências vão ser muito ricas para o futuro dessas crianças como futuros adolescentes e adultos, mas essas experiências nessa fase anterior. E não existe obrigatoriedade do profissional da nossa área lá, que eu tenho formação, você sabe, na educação física e na psicologia. Sim, sim. Mas, aliás, o psicólogo, em todos os níveis de educação, deveria estar presente. Outra coisa que aí é também para que alguém um dia isso se torne lei, tem que ter psicólogo em todas as escolas, sempre. Eu conheço uma escola em São Paulo onde tem um trabalho de psicologia do esporte, lá em Santo André. Visitei uma profissional, Sandra, esqueci o sobrenome dela. Ela fica o dia todo dentro dessa escola, com trabalho assim, com vários grupos de várias modalidades. Ela acompanha, planeja, ela atende, tudo dentro dessa escola. Uma experiência extraordinária, mas que está longe de acontecer. Nós não temos, por exemplo, nas escolas, obrigatoriamente, o professor de educação física nessa fase anterior. Quando tem educação física, repito, em escola privada, muitas são terceirizadas, ou seja, um grupo, eu fiz não sei aonde e tal, mas a educação física como disciplina, ela é riquíssima, poderia ser riquíssima do ponto de vista do desenvolvimento do cidadão, do ser humano, e eu diria que traz oportunidades incríveis para isso. E aí também para os esportes, porque depois, escuta, quem quiser se preparar para competir, saindo da educação física, ele irá procurar o professor. Professor, eu queria treinar basquete, porque eu gostei disso na aula de educação física, onde ele aprendeu todas as modalidades, que é o que deveria ser.
Aí ele fala, Sim. professor, eu gostei, eu quero aprender, eu quero treinar. Ah, então você vem tal horário para treinar, porque tem um grupo que gosta e vai treinar. Ótimo, vem para a escolinha, depois vai para o treinamento, porque, percebe? Isso deveria ser o normal, né? Mas... Voltando para a questão do rendimento, né? Vamos voltar aqui para a questão dos atletas. Como a psicologia, professor, ela vai atuar, né, na prevenção e na cura de lesões? Como é que ela pode atuar na questão dos atletas? Ok, é interessante essa ideia da prevenção, né? Porque dependendo da característica do esporte, o esporte de contato, né? Você tem possibilidades de confronto que pode causar lesões. Por exemplo, como é que você vai falar de prevenção no MMA lá, um exemplo, que é um esporte de alta violência? Vamos voltar para o mais básico. Certo. Primeiro, quanto melhor a pessoa estiver preparada, e aí lembra da história do preparação física para conseguir até o final do jogo, quando normalmente ocorre a incidência maior de lesões? Final do jogo, quanto o acirramento é maior, tá? A tensão emocional está desequilibrada, talvez o nível de ansiedade, e principalmente de estresse, né? De tudo o que acontece, e aí aquele equilíbrio ele está em segundo plano, e aí você corre um risco maior, justamente porque você está com as condições desfavoráveis e que, portanto, o risco de lesão aumenta, né? Em condições de alta disputa, onde esse desequilíbrio já ocorreu, que você ter o controle exato do que você pode e o que você não pode fazer. Por exemplo, que tipo de estratégia eu vou utilizar quando eu estou com a bola? Eu sou armador no jogo de basquete, né? E o armador, normalmente, ele não sofre tanto como vão sofrer os alas, Os pivôs. o pivôs e tal. Por quê? Porque eles vão entrar em confronto direto na disputa. Então, pode cair em cima do pé do outro, ou então sofrer um desequilíbrio lá em cima quando cai, pode se lesionar. E o armador está ali, mas, entretanto, ele está distribuindo, olhando a jogada que está treinada, está sinalizando e tudo mais. Agora, existem situações, repito, onde se há possibilidade de confronto direto, de contato direto, quanto mais você tiver autocontrole do momento que você está vivendo aquilo, você pode se prevenir evitando. Por exemplo, eu estou com uma bola no futebol e eu estou percebendo, e aí eu estou com o quê? Os meus sentidos bem aguçados, minha percepção, né? Visão periférica. É um dos craques do futebol, ok. Mas por que ele se lesiona tanto? Eu, na minha observação, tá chegando bem o áudio e o vídeo aí? Tá, sim, sim, Tá, sim, porque sim. o teu mudou, mas vamos voltar. Então, por que ele se lesiona tanto? Porque ele prende a bola. Eu não sou nenhum especialista em futebol, mas eu sou um observador e a gente percebe o seguinte: ele tem tanta habilidade, mas às vezes, em algum momento, o que seria a prevenção para a lesão? Eu estou percebendo que a pessoa vai disputar essa bola comigo, eu já passei a bola para o outro. Quando eu passei a bola para o outro, porque o outro está em condições de continuar a jogada, eu estou evitando sofrer aquele contato e, portanto, evitando uma possível lesão. É nesse sentido que eu falo. Se você tiver em equilíbrio nas situações de maior risco, por exemplo, uma competição, uma final, uma disputa, falta 5 minutos, percebe? A tensão Sim, sim. aumentou para todo mundo, a tensão aumentou para todo mundo.
esses momentos são muito perigosos. A pessoa que tiver melhor preparação física e técnica e controle sobre, não importa o momento, ele vai saber agir para evitar. Então, ele percebe as coisas e evita. Agora, o jogador que se arrisca porque vai mais no emocional, e esse emocional é querer levar tudo no peito, na raça daquela história que falo, ele não percebe certas situações de risco. E aí, quando causa lesões. E você falou da prevenção e do tratamento, do tratamento de lesões. Aconteceu a lesão, eu vou tratar. Isso. Perfeito. Aí você tem um tópico na psicologia do esporte que fala exatamente sobre isso. Tanto em relação a lesões no esporte, do ponto de vista psicológico, não fala da prevenção, mas nós falamos aqui, mas ele fala aí no futebol e alguns outros esportes, existe uma situação que é muito perigosa para o atleta. Ele esconde a lesão. Ele não fala que teve, por exemplo, um estiramento muito leve, mas ele está sentindo que determinados movimentos estão causando alguma dor. Isso pode ter sido uma microlesão, uma lesão um pouco mais grave em algumas, ou na fibra, ou miofilamentos dessa fibra, e que pode, portanto, estar um passo de se tornar muito grave, ele esconde a lesão. Porque, bom, se eu disser que eu estou com lesão, eu vou para o banco, ou não vou ser nem chamado, ou eu posso perder meu contrato, porque isso... E aí ele vai e joga, e vai, se arrisca, e aí pode agravar muito. Aí sim, esse jogador vai ter sérias consequências, justamente porque aí elas vão ocorrer. Então, mas isso pode acontecer, uma lesão de um esforço muito grande, a musculatura, por mais que tenha trabalho e flexibilidade, por mais que as fibras tenham elasticidade, porque foi trabalhado, pode ser que um movimento brusco, talvez ainda com não uma ativação neuromuscular adequada, num movimento mais brusco, pode causar uma microlesão, ela pode se tornar mais grave. Mas há pressupostos onde você possa pensar na perspectiva do jogador tendo autocontrole da sua própria situação no jogo. Justamente, são jogadores que costumam decidir na situação mais conflituosa do jogo e ele tem a tranquilidade para tomar a decisão. Por exemplo, Baggio, quando chutou aquela bola lá para a Lua, numa Copa do Mundo, que o Brasil ganhou a Copa. Você imagina se na cabeça dele, naquele momento, tivesse o seguinte: eu tenho bilhões de pessoas olhando para mim. E ele passou o jogo todo lesionado, né? Passou o jogo todo com uma lesão e conseguiu jogar os 90 minutos e bateu o último pênalti. Então, essa questão dele estar lesionado, né? Porque eu nem lembrava disso aí, mas eu quero dizer o seguinte: imagina, tá aí, faltam 2 segundos, você vai fazer um lance livre, vou voltar para o basquete. Ou ele bate no pênalti, lembrando dos 2 bilhões de espectadores. Eu coloco na minha cabeça, eu tenho a mídia toda olhando eu cobrar esse pênalti, a Itália toda. Ou então eu vou pensar, nossa, depois que eu marcar esse pênalti, amanhã eu estou na capa de todos os jornais. A mente dele não pode estar nunca voltada para esse tipo de coisa, que a chance dele conseguir pode ser reduzida exatamente por isso. Mas se o atleta não tiver essa preparação psicológica, ele não consegue isolar. Aí prevalece esse tipo de pensamento ameaçador tá? E aí vai embora. Falta um segundo, está empatado, você no lance livre. Como é que fica? Tem um jogador... Tem que fazer. O jogador que arrisca o lance de 3 pontos lá do meio da quadra, faltando 1, 2 segundos, e converte. Aí virou um jogo. Tem um jogador que está no lance livre, não tem ninguém marcando, não tem nada, ele vai lá e erra. Quer dizer, são circunstâncias, mas o que eu quero dizer é que o jogador que tiver maior equilíbrio no momento decisivo,
que tiver controle sobre a sua consciência em relação ao todo, primeiro, ele consegue, repito, prevenir lesões, porque ele antevê certas possibilidades e evita passar pelo risco. Tá? Aí eu trago novamente o exemplo do Neymar, que prende a bola e ele está aumentando o risco de tomar uma pancada e de ser lesionado. Todas as vezes que isso ocorreu, foi exatamente dessa maneira. Tá? Ao passo que, um segundinho antes, se ele tivesse passado a bola, ele não teria esse problema. Meses, às vezes, fora enfim. Então, são fatores que têm a ver com prevenção e, na verdade, então, se a pessoa se lesionou, ele deve procurar o professor, o treinador e buscar alguém da equipe para fazer o tratamento, com a segurança que o treinador deve passar, porque o treinador pode recomendar o seguinte: pessoal, se alguém sentir algum problema, é coisa mais natural, comunique, que é muito melhor nós tratarmos disso do que você esconder uma lesão e agravar e você ficar fora da fase final do campeonato, por exemplo. É passar a segurança para o atleta, né? Que ele precisa de um tratamento, né? Ele tem a segurança. Não se preocupar. Exatamente. A partir do momento que ele tem essa segurança, ele vai jogar limpo, ele vai falar a verdade, ele vai conseguir se tratar e dar continuidade ao trabalho dele. Professor, aqui nós temos na verdade, eu vou fazer como se fosse uma consultoria, né? Nós estamos hoje dentro da Federação de Basquete, né? Nós estamos no nosso 3º ano e estamos com alguns árbitros, né? Novos árbitros no nosso quadro e 2 deles são psicólogos, né? Recém-formados, né? E nós estamos tentando montar um trabalho com eles, já está organizado, planejado, né? Para que eles atuem dentro do nosso quadro de arbitragem para melhorar o nosso trabalho. Assim como os atletas, os árbitros, eles também precisam de um trabalho psicológico, né? E aí, na sua concepção, como o senhor montaria, como o senhor organizaria esse trabalho psicológico em termos gerais dentro de instituições como federações, equipes escolares, equipes competitivas, de uma maneira mais simples, para a nossa realidade? O que isso faria inicialmente? Bom, olha, é importante que você tenha citado o papel do árbitro e a federação que forma os árbitros através dos cursos de arbitragem, né? Então, primeiro, é importante, assim como nós falamos do potencial do atleta, identificar características do atleta para resultado, para performance, assim como eu tive a oportunidade de comentar contigo, que às vezes você tem uma pedra bruta, com potencial enorme, mas você não tem alguém para fazer a lapidação dessa pedra, para se tornar uma pedra preciosa. Quem é esse alguém que ajuda essa pedra a se transformar numa pedra preciosa? É o professor, o treinador, tá? E por quê? Senão ela continuará uma pedra bruta, usando essa metáfora. A figura do papel do árbitro também tem esse aspecto. Por exemplo, o árbitro precisa ter algumas qualidades, porque é uma função muito importante. Algumas qualidades que, durante o curso de arbitragem, vocês deverão, de alguma maneira, identificar quem possui características para poder ser um árbitro que tenha equilíbrio emocional, primeira questão. Isso você pode conhecer em situações práticas, porque uma coisa é você dar uma aula teórica e o cidadão está lá observando, anotando, fazendo o curso. Outra coisa, ele passar por situações práticas no curso de arbitragem, onde você pode observá-lo em atuação. Eu vou dar um exemplo aqui. Quando eu era estudante de educação física, em 1900 faz tempo, pra caramba, o que acontece? O estudante ele tem que buscar alguma maneira, assim como eu, que fui estudante de escola pública, saí de escola pública
ingressei na universidade pública, então, aquelas dificuldades, né, de alguém que vem de uma escola pública e entra numa universidade pública. Então, uma das primeiras oportunidades que eu tive, já que eu jogava voleibol, eu fui atleta em escola, na universidade, e agora jogo no Master. Bom que o voleibol Master tá retomando, né? Vamos voltar. Não, já tiveram vários campeonatos, mas vamos voltar para a história. O que eu fiz quando era estudante para conseguir um troco, né? Como se fala aí no popular? Já que eu jogava voleibol, anunciaram um curso de arbitragem, eu fui fazer o curso de arbitragem da Federação Paulista de Voleibol. Eu tenho e fui árbitro da Federação Paulista de Voleibol na minha época de estudante. Então, o que aconteceu? Depois de passar por tudo, quando fomos para a prática, a primeira coisa que fizeram quando eu fui apitar os jogos de categoria mais baixa, colocaram um dos melhores árbitros internacionais que tinha na federação, ele, como primeiro, me orientando. Fiz dupla com ele em alguns jogos, o Bidu, famoso Bidu, falecido há muitos anos. E o que acontece? É como se fosse um tutor. Eu tive um mestre ali me orientando no início da carreira, que obviamente eu não tinha intenção de levar à frente. Porque, repito, meu objetivo era, mas eu tinha que fazer direito aquilo que eu estava fazendo, que era ser árbitro de voleibol. E eu tive, na parte prática, que era apitando jogo já oficial da federação, um grande mestre. Então, aí uma dica. Primeiro, que, aí como se fala, sugeriu, né? Que eu sugeriria nesse sentido, pegar os melhores hábitos, os mais experientes, e trabalhar esses mais experientes com os que estão iniciando, que apresentaram algumas características importantes durante o curso, mas isso na prática, para saber se ele, durante essa prática, com categoria, porque é muito importante, eu vou dizer agora por quê. Porque o árbitro, para trabalhar com categoria mais baixa, ele tem que ser um árbitro que educa. Ele não tem que ser um árbitro que olha com cara feia para a criança, apitando, jogando apito na cara dela, que o menino fica até vesgo de medo lá. Quer dizer, não pode. É verdade. Esse árbitro também tem que entender o que é uma criança jogando. Então, não pode ser alguém que não tem essa condição. Esse árbitro tem que ser preparado para ser árbitro e tem que entender que é uma criança jogando, praticando um esporte. Então, a primeira questão, não adianta o árbitro representar um papel ameaçador para quem está praticando o esporte. Então, tem que ter uma característica adequada para essa categoria. Mais para frente, quando chegar lá, o árbitro que tecnicamente já apresentou suas características como um bom, tecnicamente falando, ele passa a ser respeitado naturalmente pelos atletas, porque os atletas percebem a firmeza dele. Dizem que os melhores árbitros, quando acaba o jogo, você não sabe nem o nome dele. Já ouviu falar isso? Já vi, sim. O jogo, o dia que quem foi o árbitro? Quem apitou o jogo, fala, rapaz, nem me lembro. Ótimo, esse cara é bom. Sabe? Passa agora, despercebido. Tem árbitro que... Momento. Sem problema. O árbitro quer ser estrela. Estrela do jogo. Já viu isso? O árbitro jamais pode ser estrela do jogo. Se tiver algum árbitro me ouvindo, se não tiver, o dia que... Por sinal, você me lembrou de uma coisa. A Federação Maranhense de Futebol, aqui, lá na mesma rua de Santaninha, não é? Isso, ali na perto da Pescotão, Rua do Alecrim, Rua do Alecrim. Rua do Alecrim, isso. Isso. Me chamaram uma vez para fazer uma palestra para os árbitros. E eu fiz uma palestra dentro de um curso de arbitragem. Então, eu fui lá com um psicólogo fazer uma palestra, curso de arbitragem. Agora, se eu não me engano, existe uma psicóloga contratada pela Federação de Futebol, e contratada, e faz um trabalho, realmente eu não sei o nome, mas isso é muito bom, porque o futebol, então, está agregando. Mas voltando à história o psicólogo precisa também, é uma das atuações do psicólogo, é atuar junto à arbitragem. Tá? Então, é importante que tenha o psicólogo trabalhando
a formação do árbitro, para que justamente ele possa, vamos dizer, entender melhor o papel dele, e ele precisa ser também acompanhado por psicólogo para depois dar um feedback da performance dele em cada jogo. É fundamental, então, que tenha. Repito, para fazer uma síntese, tá? Primeiro, características desse profissional, futuro profissional que vai fazer o curso, identificar algumas qualidades importantes do ponto de vista emocional, comportamental dele. O psicólogo pode fazer isso durante, porque ele vai ser avaliado. Que iniciar sempre com alguém com muita experiência, trabalhando junto com ele na parte prática, né? Porque senão você não pode pensar que ele sozinho vai adquirir um status de alto nível sem que tenha a colaboração de outros. Mas o que ocorre nesse momento, nessa situação? Há situações em que a federação, e eu não vou falar se há alguma aqui no Maranhão, desconheço, não vou. Estou falando da situação. Os árbitros que já estão na equipe não têm interesse que se forme mais árbitros. Pelo seguinte aspecto. Às vezes ocorre isso. Porque você vai ter mais pessoas, menos jogos para apitar e vai ganhar menos. Tá? Então, é como se fechasse um grupo. Sim. E aí você não... Então, vocês que planejam a formação de árbitros tem que pensar muito bem qual é a quantidade de pessoas que tem que ter um quadro, o quadro de árbitros da federação, e quantos eu deveria estar preparando para eventuais situações onde você tem uma demanda maior de árbitros, por exemplo, durante os jogos escolares maranhense, etc. e tal. Fora isso, você tem alguns jogos que são recorrentes durante o ano. É um calendário mais extensivo. Quando você chega na fase de competição escolar, é um quadro onde há necessidade mais intensiva. Eu preciso de mais árbitros, quantidade maior. Então, são essas, a princípio, já que você me coloca uma questão assim, meio de pronto, né? Eu diria, sim. É lógico que teriam outros elementos que a gente, sentando para poder pensar. Claro. Mas já que você tem dois psicólogos aí trabalhando com vocês, fico feliz em saber e parabéns pela decisão de chamá-los, e ao mesmo tempo que eu já desejo a eles um ótimo trabalho aí com vocês. Tá? E eles são dois árbitros, né? Um é oficial de mesa, que é a Camila, e o outro é oficial de quadra, que é o Dércio, né? São recém-formados em psicologia. Ele foi atleta de basquete, ela não, mas estão atuando conosco na federação hoje. Professor, nós vamos encerrar, infelizmente, o nosso papo, né? Nós terminamos por aqui. Eu quero agradecer ao senhor, né, por ter participado aí em quase 2 horas conosco de um bom bate-papo sobre psicologia no esporte, né, sobre esse momento que nós estamos passando, uma perspectiva de avanço para muitas pessoas que realmente precisam, muitas dicas, né, e a gente quer agradecer. Eu quero agradecer em nome do presidente Rubem Goulart, né, do nosso presidente Rubem Goulart Filho, de toda a diretoria da Federação Maranhense de Basquetebol, tá? Quero agradecer também as pessoas que estão participando, o professor Sandofex, diretor técnico da FEMAD, o professor Hamilton, presidente da FEMAD, né, Federação Maranhense de Desporto Escolar. Professor, também tem algumas pessoas aqui que acho que o senhor conhece, a Jacienilde, né? Tá pedindo para o senhor dar um alô aí para o Urbano Santos, né? O pessoal mandando um alô muito grande, um abraço muito forte a todos os colegas lá de Urbano Santos. Eu tive a honra de trabalhar 2 disciplinas com eles e tenho amigos pelo interior do Maranhão afora, aí, pelo programa da UFMA lá para fora. Aliás, já aproveito, já que eu interrompi a sua fala, agradecendo muito aos colegas que estão nos prestigiando agora nesse momento. Fico muito feliz e honrado, porque tive experiências como professor em alguns casos e como colega que somos hoje. Tá? Ok, aqui fica meu agradecimento. Jacenilde, lá de
Isso. Ela tem uma pergunta, tem uma pergunta. A última pergunta tem. Dentro do contexto da pandemia que nós temos hoje no país, como o senhor analisa o esporte futuramente? Será que muda algo em relação aos campeonatos? Perfeito. Ó, primeira questão em relação ao que virá pela frente é a certeza da incerteza, tá? Por quê? Nós não sabemos como esse novo normal que dizem vai acontecer. Mas é certo de que um momento as coisas voltarão a uma condição onde os campeonatos retornarão, etc. O que é possível dizer sobre isso? Primeiro, vamos baixar o nível de ansiedade, porque todo mundo está vivendo a mesma situação. Então, se eu fosse dizer o seguinte, fossem equipes que fossem participar de um evento, todos estão no mesmo nível de treinamento hoje, quer dizer, esperando um novo calendário onde haja segurança, onde haja a certeza de que eu vou poder voltar a fazer o que eu fazia com o maior prazer, sem correr risco. Então, os atletas, se é que eu estou chegando no ponto que você questionou, hoje, eles devem tentar manter o nível de atividade física deles, sem correr risco. Por exemplo, eu faço minhas corridas à noite, aí, pelo menos umas 4 vezes por semana, mas em condição que eu vejo que tenho segurança para isso. Tem outras coisas que você pode fazer em casa para manter o nível de atividade física, porque tem uma coisa para atleta que treina muito, que pouco se fala, né? Embora seja um período relativamente curto, mas não é tão curto. São 4 meses sem competir, sem treinar forte, não é isso? Para quem está acostumado a treinar forte e desacelerou, é como se tivesse numa pista, na velocidade limite de 120, e você tira o pé do acelerador e vai para 20, por exemplo, ou 30. O que eu quero dizer? Existe uma situação para os atletas que deixam de praticar o esporte, que abandonam, porque acabou a carreira mesmo acabou, que você tem que fazer o destreinamento. Verdade. O destreinamento é para quem treinava muito e parou de competir, e ele não pode parar completamente, porque ele vai ter problema, inclusive, na sua própria saúde. Então, é importante, aí eu falo de 2 princípios básicos do treinamento: volume e intensidade, essa inter-relação de volume e intensidade. O que ocorreu? Baixou, pelo fato da pandemia, o isolamento, etc., certamente o volume e intensidade do nível de trabalho que se fazia foi reduzido bastante. Então, o que é importante que os atletas tentem fazer em casa, além de, se puder, principalmente aerobicamente falando, que é a máquina, né, funcionando como um todo, se puder fazer um trabalho aeróbico em circunstância segura, ótimo, mas você tem que ter um determinado nível de trabalho muscular para manter um pouco. Lógico que a força, a hipertrofia, para quem trabalha com esse nível de performance, de hipertrofia, vai cair em decorrência da sobrecarga reduzida e tal. Mas tem muitos trabalhos que podem ser feitos em casa com sobrecarga do peso corporal, com objetos que você pode adaptar para fazer isso. Mas os atletas que estão acostumados a treinar sempre, é importante que eles tentem fazer uma rotina de treinamento para manter o organismo com um nível de intensidade e volume de atividade um pouco mais alto do que um sedentário. Porque, senão, realmente, o organismo se adapta ao nível de intensidade e volume muito baixo. Então, para quem treina, eu recomendo isso. Agora, repito, não fique com o nível de ansiedade alto, porque todos estarão submetidos à mesma situação lá na frente. Então, não é a sua situação que será diferente, tá, em relação ao que virá. Todos estaremos diante do mesmo futuro que virá, que nós vamos ter que aguardar, né? Mas eu acho que o equilíbrio emocional é importante, e aí eu lembro
das técnicas respiratórias no momento que você estiver muito aflito. E o cuidado maior, para finalizar, é com a ingestão desproporcional de alimentos, tá? Então, escolha bem o que você vai ingerir. Senão, pode começar a ver a história do IMC, índice de massa corporal, o teu do atleta abaixo de 20, basicamente, vai passar para entre 25 e 30, ou mais de 30 já virou obeso. Então, imagina você sair de uma condição de obesidade para voltar a ter a performance que você tinha antes da pandemia. Então, estou te dando um problema para quem estiver ouvindo. Ou seja, se quer manter teu índice de massa corporal baixo, escolha os alimentos e lembre que tudo que você ingere tem um efeito no organismo, tem uma consequência no organismo. Então, opte pelos alimentos funcionais, é mais seguro do que encher de, enfim, carboidratos, açúcares, etc., que vão fazer tua massa corporal se transformar de músculo para gordura. É uma escolha, mas tudo bem. Professor, manda um abraço aqui. Alguns professores estão participando. Professor Joaquim Araújo, forte abraço. Professor Roberto Dornelas, técnico do basquetebol do esporte, basquete feminino lá de Recife, também está nos acompanhando. Né? O pessoal de Pindaré Mirim, a Elô, mandou um abraço para o senhor. Que legal. Certo, e nós estamos finalizando. Suas considerações finais, por favor. Olha, primeiro que voltar a agradecer você, Raquel, e mandar um abraço novamente para o Rubens Goulart Filho, nosso presidente aí de equipe que vocês estão desenvolvendo. E dizer aos meus colegas hoje, ex-alunos e colegas hoje, que eu repito, estou muito honrado com a audiência, a participação de vocês. Fico feliz em poder, de alguma maneira, contribuir para o debate, que essa é a minha satisfação maior. Tá? E se, porventura, lá na frente, vocês precisarem de alguém da comissão de psicologia, da Comissão de Psicologia do Esporte do Conselho Regional, repito, temos uma comissão lá que poderá, de alguma maneira, contribuir, porque, como eu falei também, alguém da psicologia dentro do contexto de formação, alguém da psicologia no contexto de competição é fundamental. Tá? Então, um abraço forte a vocês todos. Professor, mais uma vez, obrigado. Pessoal, boa noite. Amanhã nós temos um bate-papo, né, com toda a diretoria da federação, amanhã no Google Meet, tá, para fazermos uma avaliação desses 3 anos de gestão basquetebol maranhense transparente. Procurem as redes sociais da FMB, vocês para participarem, quem é do basquete, que tem interesse em participar, é só preencher um formulário, né, vai estar na nossa bio, lá do Instagram, para que vocês possam participar amanhã às 19 horas. Nós iremos bater esse papo aí para fazer uma grande avaliação desses 3 anos de basquetebol maranhense na nossa gestão, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus, se cuidem e tenham uma boa semana. Mais uma vez, obrigado, Arthur. Tá bom, um abraço, Alessio. Tudo bom, bom sucesso para vocês. Obrigado, tchau, tchau.